Ah, quero colar. Coisa linda. Isso aí, meus queridos. Vamos que vamos. Nossa terceira aula já. E hoje, terceira aula. Meu Deus. Estava falando do Newton, né? Parei no Newton, falei do Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, escreveu Almagesto, dizia que o centro do universo era a Terra e conseguia descrever o sistema solar a partir da Terra, dava uma encrenca matemática, meu Deus, dos infernos, mas ele era um ninja, então não acabava de conseguir até prever eclipse. 1500 anos depois, Nicolau Copérnico, o homem que parou o Sol, é como a galera fala, né? O homem que parou o Sol, porque filosoficamente ele conseguiu analisar o sistema solar a partir do Sol. E embora o pessoal tenha tirado ele para louco no começo, depois ele mostrou que matematicamente ficava tudo muito mais fácil de descrever. Ambos erraram por estarem focados no círculo, né? Aí veio o Kepler. Lembrando que o Kepler só conseguiu enxergar o que ele enxergou porque teve um filhinho de papai chamado Tycho Brahe. O papai queria que ele estudasse medicina e ele não queria saber de medicina. Isso em 1600 e pouco, né? Tinha faculdade de medicina já na Europa, assustador. E ele queria saber de construir astrolábio para enxergar, né? Para saber a posição dos planetas e das estrelas. E ele ficou mais de 10 anos observando os céus nos dias que era possível, né? E fazendo um mapa do céu a partir de observações feitas, né, do seu castelo. O pai dele deixou terras e mais terras, castelos e mais castelos. Tinha até bobo da cor do cara. Bizarro. Esse Tycho Brahe percebeu que não ia ter matemática para desvendar os mistérios do sistema solar e contratou um Johannes Kepler, um cara que a galera falou, esse cara é um bom matemático. Mas ele não queria entregar todos os 10 anos de observação para o Kepler, né? Ele ficou guardando aquilo para ele, entregando uma coisinha ou outra para o Kepler devagarzinho, até que ele deu um banquete no castelo dele, se entupiu de comida e bebida e deu um problema na uretra dele, na hora de urinar, entupiu a uretra, o Tycho Brahe ia morrer. E aí ele chegou para o Kepler no leito de morte e falou, Kepler, os 10 anos de observação que eu fiz do céu estão escondidos em tal lugar do castelo. Tu pega essa porcaria e desvenda esse mistério, que senão minha vida vai ter sido em vão. E aí o Kepler foi lá e descobriu as 3 leis de Kepler. Estou te comentando isso porque foi a partir do estudo das leis de Kepler que o Newton conseguiu desvendar a lei de atração das massas. Lei de atração das massas. É quase inacreditável. O Newton, então, conseguiu, a partir dos estudos do Kepler, conseguiu perceber que 2 objetos quaisquer sempre vão se atrair com uma força que dá para ser calculada através da seguinte relação matemática. Produto das massas dividido pelo quadrado da distância. E o Newton falava que tinha um número aqui chamado constante gravitacional universal. Constante gravitacional universal. Que o coitado Newton não conseguiu determinar o valor. Os equipamentos que ele fazia para tentar determinar o valor dessa constante não eram suficientemente precisos. Aí, muito tempo depois, um sueco chamado Cavendish acabou conseguindo esse valor com mais precisão. Hoje a gente usa 6,67 vezes 10 na menos 11. 10 na menos 11 é um número grande ou pequeno? Bem pequeno. É por isso que quando tu entrou aqui no prédio, estavas na frente do prédio, tu não percebeu a atração do prédio por ti, por isso, porque aquele número é pequeno. Mas é importante ter consciência, né, de cada um de nós está atraindo um ao outro aqui. A caneta e eu estamos nos atraindo, certo? O teto e eu, tudo, cada maldita molécula próxima de mim está me atraindo e eu a elas. Por que eu não percebo quando eu estou diante de um prédio grande, por que eu não percebo a atração dele? Porque na verdade a Terra está me atraindo em direção ao seu centro. Outra coisa que é importante entender, né? Cada maldita molécula minha está sendo atraída por cada maldita molécula ou átomo da Terra. A soma desses infinitos vetores microscópicos, esses vetores todos somados, dão um vetor resultante que aponta para o centro da Terra.
passo do lado de uma grande montanha, de um grande prédio, esse vetor ele se desloca um pouquinho para cima daquela montanha, daquele prédio, já que ele está me atraindo. Mas é tão pouquinho que tu não tem como perceber isso. A gente só percebe a atração gravitacional no dia a dia quando existem corpos gigantescos próximos de nós, por exemplo, o planeta Terra. Ou aí dá para ver, cara, realmente atraiu. Mas tu sabe que em 1600 e pouco, até um pouco antes do Newton, já tinha gente dizendo, eles faziam, né, experimentos com pêndulo para medir alguns detalhes, lá eles percebiam que quando tinha uma montanha do lado, as medidas não ficavam tão precisas quanto eles achavam que deveria ser. E aí tinha estudioso que já falava, a montanha está atrapalhando, a presença da montanha está atrapalhando o nosso experimento. Mas foi o filho da mãe do Newton que botou a pá de cal nesse assunto e achou a fórmula que hoje a gente conhece como lei de atração das massas. A UFSC adora cobrar coisas a respeito disso. Por exemplo, dois planetas se atraem com uma certa força. Dobrando a massa de um dos planetas, o que acontece com a força de atração? Dobra. Se eu dobro aquele númerozinho ali, a atração dobra. E se eu dobro uma massa e triplico a outra, o que tu acha que acontece com a força de atração entre duas massas? Uma duplicou, a outra triplicou. Quantas vezes vai aumentar, será? Uma duplicou, a outra triplicou. 2 vezes 3? 6. Sextuplica. Multiplica por 6. Por isso que o Newton escreveu no livro dele: dois corpos sempre se atraem com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas. Porém, a distância está elevada ao quadrado, tá vendo? Isso é perigoso. O que acontece quando eu dobrar o número de baixo? A distânciazinha. 2 elevado ao quadrado? 4. Eu vou estar dividindo por 4. Resumindo, dois corpos se atraem com uma certa força. Dobrei a distância. A força vai ser reduzida 4 vezes, vai diminuir 4 vezes. Por isso que no livro Newton falou, a atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Deixa eu ver se tu pegou a mãe. Pego dois objetos que estão a certa distância e aproximo eles para uma distância que é 3 vezes menor que a original. O que acontece com a força? 9. O que 9? Mais ou menos. Mais, né? Agora que eu aproximei, aumentou 9 vezes. Beleza? Pegasse a mãe. A UFSC adora fazer perguntas sobre isso. Sobre a lei da atração das massas, blá 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 blá, 08. Item 08. Se quintuplicarmos as duas massas que se atraem em uma certa situação e aumentarmos 5 vezes a distância entre elas, a força de atração gravitacional continua a mesma. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Multipliquei por 5 uma massa, multipliquei por 5 a outra. 5 vezes 5, 25 vezes mais força. Porém, como eu aumentei a distância 5 vezes, 5 vezes 5, 25, ia cair 25 vezes a força. Então o aumento das massas foi compensado pelo aumento da distância. Tranquilo? Legal. Tu vê, cara, o Newton fez isso. O Newton fez isso. Show de bola. Aí tu imagina 100 anos depois, um sujeito chamado Coulomb estava no laboratório e começou a fazer um estudo com cargas elétricas. Ele pegou uma carga elétrica lá que ele criou por eletrização por atrito, por exemplo, amarrou essa carga elétrica num dinamômetro. O dinamômetro é um dispositivo que mede força, e fez a mesma coisa com uma outra carga que ele também conhecia, dinamômetro. Os opostos se atraem. O Coulomb percebeu no laboratório as carguinhas se atraindo e conseguiu ler qual é a força que estava atuando nas carguinhas. Sei lá, 7 newtons. Tem que dar igual nos dois dinamômetros porque é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Aí o Coulomb, pô, que legal. Bom, estou conseguindo fazer uma experiência interessante. Medir a força de atração, muito bom. Aí ele pegou uma das cargas, tirou ela e botou uma carga que tinha o dobro da carga da força original. O que aconteceu com a indicação do dinamômetro? O que teu coração diz? Dobrei uma das cargas. Dobrou. Ele dobrou, legal, faz sentido, foi para 14. Ele foi lá e leu no dinamômetro, 14. Legal.
esperava. Aí ele pegou a outra carga e triplicou ela. O que aconteceu? Era 7 originalmente, dobrei uma das cargas, foi para 14. E agora que eu tripliquei a outra carga? Arrisca-se? 14 vezes 3, né? É 30 mais 12, 42 newtons. Ele, que legal, já vi isso em algum lugar. Já vi isso em algum lugar. Dobrou, dobrou. Triplicou, triplicou. Se ele tivesse ao mesmo tempo dobrado uma e triplicado a outra. 6, né? 2 vezes 3, 6. Deixa eu ver se faz sentido. 6 vezes 7, 42, é verdade. Beleza, faz sentido. Aí ele já começou a se arrepiar, né? Certo, ele já deve ter pegado o livro do Newton, né? Já deve ter dado uma folhada. Pô, é isso mesmo. Na hora que o cara dobra a distância e a força cai, quanto? 4 vezes, parabéns amigo, 4 vezes. Aí ele teve certeza, né? Aí ele disse, não, deixa eu te garantir, triplicou a distância, 9 vezes menor a força. Aumentou a distância 10 vezes, 100 vezes mais força. Ele, não acredito. Só que aí tu imagina o cara, né? Todo mundo puxando o saco do Newton na época. Tu imagina se ele confessa que a lei de atração das massas também serve para calcular atração ou repulsão elétrica. Aí ele não fez nada, né? Então ele tratou de dar uma maquiada na fórmula dele. Em vez de chamar de uma constante qualquer aqui na frente, ele escreveu assim a constante. Né? Vezes carga 1, vezes carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Ele botou isso aqui para deixar a coisa mais feia, acredito eu. Para, né, Culo? Me perdoa, cara, pode ser um gênio, mas depois de ler a lei de atração das massas, ir para o laboratório e fazer esse experimento, o cara só não ia enxergar a fórmula se o cara fosse muito tapado. Então é importante saber, né? O Newton foi foda, foi original. O Coulomb, ele foi muito mais fácil para ele, né? Aí assim, gente, ó, depois a gente até pode discutir o que é aquela permissividade elétrica ali, tá? Mas depois, mais modernamente, a gente bota um K aqui, pronto. Bum. Dá uma olhada. Qual é a diferença importante na fórmula? A diferença importante na fórmula é que as massas não estão em módulo, porque elas têm sempre um valor positivo, certo? Aqui não, as cargas podem ser positivas e negativas, mas tu vai sempre usar elas positivas na hora de fazer a conta. O sinal da carga vai servir para saber se é atração ou repulsão. Esse K aqui é chamado de constante eletrostática. Constante eletrostática. A constante eletrostática do vácuo, do nada, né? Que é praticamente igual a do ar, é 9 vezes 10 na 9 no vestibular. Alguns lugares eles usam 8,99. Aí é, né? 2 casas após a vírgula, não tem necessidade. 9 vezes 10 na 9 Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. Depois a gente fala de análise dimensional, tá, gente? Vamos só se preocupar por enquanto com o número. Grande ou pequeno? Grande. Por isso que mesmo cargas diminutas sofrem atrações violentas, fortes. Já massas, né? Para que massas se atraiam, já que a constante gravitacional é minúscula, precisa de muita massa para tu sentir essa atração gravitacional acontecendo. Legal. Fiz um comentário para ti então sobre a lei de Coulomb, a lei que permite calcular atração ou repulsão entre cargas elétricas. Tu vê, ó. Se eu for calcular uma repulsãozinha entre cargas elétricas para alegrar nossa tarde, ó, dá uma olhada aqui. Ó. Eu te digo que uma das cargas vale 4 vezes 10 na menos 3 coulombs. A outra carga vale, minha mãe mandou, 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. E elas estão a 3 metros de distância uma da outra. Calcule e represente a força de repulsão elétrica. Representar é fácil, cargas de mesmo sinal se repelem. Não se esqueçam, esse vetor tem que ter o mesmo tamanho daquele vetor. Os vetores estão sempre aplicados na linha, né, na linha imaginária que passa pelas cargas.
E para calcular o valor desse vetor, a gente joga na lei de Coulomb. Constante eletrostática, módulo de uma das cargas, módulo da outra carga, dividido pela distância ao quadrado. O valor do K acabei de fornecer, 9 bilhões. A carga 1 é 4 vezes 10 na menos 3. Cuidado, esse módulo interfere no sinal que está aqui na frente, não no sinal lá de cima. A outra carga é 2 vezes 10 na menos 6. E a distância é 3. Parece piada, mas o vestibular usa 3 na distância, não acredita? Para que o aluno possa fazer isso, ó, 9 dividido por 9 dá 1. E o aluno que não enxergou isso perdeu um minutinho fazendo conta, certo? 2 vezes 4, 8, número puro multiplica número puro. 10 na menos 3 com 10 na menos 6 é 10 na menos 9. Com 10 na 9, acabou cancelando 8 newtons. Força de repulsão elétrica, 8 newtons. Se nós quiséssemos deixar esse exemplo um pouco mais elaborado, eu poderia colocar de repente, ó, aqui embaixo, uma carga negativa, por exemplo. Imagine que eu coloquei uma terceira carga negativa ali, então, de menos 3 vezes 10 na menos 3 coulombs. Os opostos se atraem. Então tu vê essa carguinha e atrair aquela carguinha ali, né? Se essa aqui foi a força que a carga 1 fez na carga 2, esse outro vetor é a força que a carga 3 fez na carga 2. Vamos ver como é que ficaria a força que a carga 3 fez na 2? O valor do K, tu vai decorar se já não decorou. 9 vezes 10 dá 9. Carga 2 é 2 vezes 10 na menos 6. Carga 3 é em módulo, né, gente? Então aquele sinal menos 3 ali vai vazar. Dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, que nem vai acontecer no teu vestibular. 2 vezes 3 é 6. Módulo de menos 3 é 3. 10 na menos 9 com 10 na 9, 6 newtons. 6 newtons. Jogar na fórmula não é o problema. Questão de dar uma praticadinha e cuidar com a matemática básica. Mas espera aí, e se o cara me perguntar qual é a força resultante atuando na partícula 2? O que eu faço agora para determinar a força resultante atuando na partícula 2? Vocês lembram como é que soma vetores perpendiculares assim? Vou botar ali a partícula 2, ó. Essa é a partícula 2. Já tem uma força de quantos newtons atuando nela? A F12. 8 newtons, né? Na horizontal da esquerda para a direita. E na vertical de cima para baixo tem uma força de 6, não é isso? A força que a 3 faz na 2, 6 newtons. Como é que faz para achar a resultante? É 14? Pitágoras, obrigado. Regra do paralelogramo, né, que nós vamos rever na aula de vetores. Pontilhada paralela. Pontilhada paralela. Esse é o vetor resultante. Como é que eu vou determinar ele? Teorema de Pitágoras. FR ao quadrado é F12 ao quadrado, que é esse cateto, mais F32 ao quadrado. Vocês devem lembrar daquele triângulo pitagórico famoso, né? O 3, 4, 5, certo? Será que existe o triângulo retângulo 4, 5, 6? Como é que eu verifico se existe esse triângulo 4, 5, 6? Mais uma vez o tio Pitágoras. 4 vezes 4? Obrigado. 16, 5 vezes 5? 25 com 16, 41. A raiz de 41 é 6. Então esse triângulo não existe. Esse triângulo retângulo. Existe triângulo de lado de 6, 5 e 4. Mas não com 90 graus. Tudo bem para vocês? Esse triângulo é o 3, 4, 5. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 16 com 9, 25. Raiz de 25, 5. Se um lado é 6, se os catetos são 6 e 8, quem vai ser a hipotenusa, gente? Quase. Isso. 6 e 8, 10. Como é que eu sei que a partir desse triângulo vai dar esse? Porque eu multipliquei os lados por... E aí vai continuar um triângulo retângulo. Eu estou dizendo essa dica
Porque eu canso de ver gente que está fazendo vestibular, aparece o triângulo pitagórico clássico e o cara vai fazer Pitágoras do lado. Não dá. Não dá. Tá? Tem que bater o olho e enxergar de cara a resposta. Ou seja, o cara que está bem na foto nessa parte, ele olha e vomita 10. Ele já sabe que é 10 sem fazer Pitágoras nenhum. Certo? Futuramente nós vamos ter que ficar nesse ritmo. Na dúvida, né? Ninguém tem preguiça aqui. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. FR é a raiz de 64 mais 36. Força resultante é a raiz de 100, tá ali a confusão, que é 10 newtons, beleza. Bom. Já vou te avisar, tá? O primeiro exemplo que eu fiz era bobinho, só jogar na fórmula, 8 newtons. Quando eu coloquei a terceira partícula e pedi a força resultante, virou um problema de médio para cima. No vestibular, se tu botar uma questão discursiva, pedindo para o cara calcular a resultante, nesse sistema de 3 partículas, cara, não dá 10% de acerto nunca. A galera não está acostumada a fazer, e tu sabe, né, a UFSC tem as questões discursivas aí agora. Eu falo UFSC, óbvio, né, moro em Florianópolis, então os cursinhos que eu trabalho era sempre focado para UFSC, mas já me passaram os outros vestibulares que vocês gostam de fazer, e eu já comecei a estudar, já comecei a baixar os últimos 5 anos de todos os vestibulares que vocês fazem, certo? Aliás, é algo que tu tens que fazer, né? Abrir uma pastinha dos 2 vestibulares que tu vai fazer, 3, e já baixar os últimos 5 anos, matemática, física, química, e ir resolvendo, e ir trazendo aí as questões mais cabreiras pra gente resolver com vocês. Certo? Legal, cara, avançamos legal. Lei de Coulomb. Olha, deixa eu dar uma colada aqui que eu vou te passar uma super tarefa agora. Não, fica tranquilo, só vou colar outra postura, não vou te devolver ela, não ganhei a minha ainda, tu acredita? Pessoal, ó, uma tarefa legal pra ti nessas nossas 3 primeiras aulas, foram 3, né? Aula 3. Nessas 3 primeiras aulas, a tua tarefa mínima é ler. O ideal para as próximas aulas é que tu já venha com a próxima aula lida, tá? É assustador. Quando tu lê a aula antes de vir para a aula, tu, oh meu Deus, mas isso aqui tudo eu li. E tem coisa que tu leu e eu não falei, mostrando que a leitura às vezes ela é muito mais efetiva do que a aula. Então hoje, teoricamente, tu não sabia o que a gente ia estudar, né? Tu vai ler depois, mas tu vai tentar ler antes das aulas sempre. A leitura vai ser da página 336 a 340. Tu pode fazer agora, para ver se tu entendeu uma parte da aula. Fazer agora. Tu pode fazer aquela partezinha da página 341, tentar completar aquelas tabelinhas ali em cima. Ó, a letra C, cara, olha que legal. A letra C ali daquela página foi mais ou menos a situação que eu tinha começado a mostrar para vocês aqui. E aí, cara, tu vai resolver. Começa ali na página 342, né? Aliás, ali a leitura também. Campo elétrico é a teoria, nós vamos ver depois. Campo elétrico uniforme. Ó, vocês podem resolver da 346 a 349. Tu vê, ó, pelo andar da carruagem, não deve ter nesse meio, nessas questões que eu selecionei, nenhuma questão que tu não tenha visto hoje. Mas vai acabar acontecendo, tá? Um dia tu vai resolver uma questão, né? O cara passou essa tarefa e não falou nada disso, como é que eu vou resolver? Pode acontecer. Nesse caso, deixa ela em stand-by e avisa, pessoal, essa questão não deu para resolver porque não tinha matéria para resolver isso. Aí nós vamos ajustar isso. Por que isso acontece? O cara que faz a apostila, coitado, ele não tem o que fazer, ele vai usar a questão de vestibular. E às vezes a questão de vestibular tem 90% de uma matéria e 10% de uma outra, que é lá no final do ano. Ou seja, o cara não pode ficar segurando aquela questão até o final do ano. Ele tem que botar a questão na hora certa. Mas pode ter uma passagem dela que não foi explicada ainda. Certo? Então nada demais. Cara, assim, ó, se tu cumprir com isso aqui para começo de conversa, eu estou muito feliz. Já que nós estamos começando ainda, não tem, né, nós estamos no ritmo ainda legal. Mas isso aí é o mínimo que tu pode fazer. Eu vou te dar alguns minutinhos para ver se tu entendeu o que ele quer que tu faça na 341, tá?
Dá uma olhadinha naquelas tabelinhas. Tenta completar as tabelinhas da 341 que eu já corrijo já. Bonita tua pergunta, garoto. Adorei. A colega já trouxe uma questão interessante aqui, tu vê. Almoçou, foi dar uma estudadinha, caminha aí, parabéns. E surgiu uma dúvida, isso é glorioso, eu fico todo bobo. Eu fico todo bobo. A dúvida dela é da página 337, o item 2. Eu não vou resolver aquele, mas eu vou fazer um bem parecido para que tu possa resolver esse. Vou fazer um mais difícil, vou fazer um pouco mais difícil, vai ficar mais divertido aí, tá vendo? Olha só, parabéns, hein? Tô orgulhoso. Sempre que vocês puderem fazer assim, eu vou ficar muito feliz. Imagina que um corpo tem 5 vezes 10 na 20 prótons. Não foi o mesmo número não, né? Foi quase. Sério? Foi 21 aqui. Ah, meu Deus, eu vou deixar quase que eu troco para 21, imagina. E o número de elétrons é 1 vezes 10 na 21. Aí eu pergunto, esse corpo que tem essa quantidade de prótons e essa quantidade de elétrons, esse corpo tem que quantidade de carga? Uma pergunta legal. Qual é a quantidade de carga desse corpo? Ele vai fazer a quantidade de carga elétrica do condutor. Sim, é que era um corpo condutor, né? Certo? Então assim, imagina, para ficar mais claro, era uma esfera metálica e o cara me disse, nessa esfera metálica tem essa quantidade de prótons e essa quantidade de elétrons. Qual é a carga que esse condutor tem, esse corpo tem? E mesmo que fosse uma bola de borracha isolante, o cálculo seria o mesmo. Mas parabéns, gosto disso, tem que ser detalhista. Eu acho que no de vocês esses números eram iguais, né? Certo? Nesse caso, no teu caso, então é só subtrair o número de prótons do número de elétrons para achar a quantidade que tem em excesso. No meu caso está um pouquinho mais chato, porque diminuir 1 vezes 10 na 21, diminuir desse número 5 vezes 10 na 20 é perigoso, porque para que a gente possa somar ou subtrair potências de 10, elas têm que estar na mesma base, certo? Isso aí é como se fosse 1x menos 5y, não dá para fazer nada, certo? Mesma base. Desculpa, mesmo expoente, é verdade. Então assim, ó, esse número tem que ser igual a esse, é isso que eu quero dizer, para poder fazer a operação. Ou seja, ou eu vou transformar isso aqui em 21, ou isso aqui em 20. Tu concorda que 1 vezes 10 na 21 é 1 vezes 10 vezes 10 na 20? Afinal, né, 10 na 1 vezes 10 na 20 é 10 na 21. Tudo bem para vocês? Menos 5 vezes 10 na 20. 1 vezes 10 é 10, né? Ou agora está naquela posição que já estava para ti no exercício, né? No teu caso, então vai ser só subtrair a partir desse ponto e jogar na fórmula. Eu tive que dar uma ajeitadinha no expoente da potência, certo? Ficou um pouquinho mais apimentado. Tens que pensar que isso aqui é como se fosse 10 abacaxi menos 5 abacaxi. Sobra 5 abacaxi. Né? Como se fosse 10x menos 5x, dá 5x. Beleza? Isso aí, galera, é o número de partículas em excesso que o meu corpo hipotético tinha. Excesso de próton ou de elétron? Deixa eu ver, pode parecer que tinha mais próton, né? Mas tinha mais elétron, né? A gente tem que olhar nesse formato aqui, ó. Tinha 10 vezes 10 na 20 elétrons e só 5 vezes 10 na 20 prótons, né? Tinha excesso de elétrons. Tinha excesso de elétrons. E agora que eu sei o número de elétrons em excesso, é só calcular a carga, a quantidade de carga adquirida, que é igual N vezes carga elementar, que é igual ao número de partículas em excesso, 5 vezes 10 na 20. Carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19, como trata-se de elétrons, negativo. Número puro multiplica número puro, menos 8. 10 na 20 com 10 na 19, na menos 19, 10 na 1, menos 80 coulombs. Carga assassina de novo, só carga assassina. Ô, professor. Oi. Mas o expoente
a tua pergunta. Ó, isso é que é importante. Eu falei, mas não escrevi. Menos 5 vezes 10 na 20. Essa conta é exatamente a mesma coisa que 10x menos 5x, que é 5x, não é x ao quadrado, nem x na menos 1, nem nada. Então, realmente, o 10 na 20 tem que se manter. Tudo bem? Olha pra cá. 10x menos 5x, 5x. Ou, para os apaixonados, 10 coraçõezinhos menos 7 coraçõezinhos dá 3 coraçõezinhos. Não importa quem é que está no coração, né? Pode ser uma letra, pode ser uma expressão, pode ser o que eu quiser. E mesmo que seja uma potência de 10, 10 elevado a 25. Aqui vai ser 10 elevado a 25 e aqui continua 10 elevado a 25. Certo? Eu só consegui tirar essa insegurança da minha mente quando o professor deu a dica de tirar o número e colocar a letra no lugar, porque somar letrinha eu sabia. Eu não sabia somar potência de 10. Aí quando ele fez essa comparação, quando eu travar eu vou fazer essa comparação e vou destravar na marra. Show de bola, muito bom. Parabéns pelo teu comentário. Então aquele exemplozinho ali, esse comentário que eu fiz vai te ajudar na questão 2 da página 337. Quanto tempo eu tenho? Que horas que bate esse sinal? 5 minutos, 4 para ti, 1 para mim. Completa aquela tabela que eu pedi. Aquela tabelinha da página 341. Tenta ver se tu entendeu o que ele quer dizer com aquela tabela ali. Em 3 minutinhos eu corrijo a tabelinha da página 341. Você tá completou, né? Show. Muito bom, garoto. Se tu já terminou essa tabelinha, arrisca algum exercíciozinho. Se travar, tu já me chama, eu já dou uma força.